relação ao benefício BPC Loas. Esse benefício é um benefício, ele é cuidado aí pelo INSS, mas ele tem cunho assistencial, né? Ele faz parte da assistência social. É um benefício para quem precisa. E quando a gente fala para quem precisa, existem requisitos específicos com relação ao direito a esse benefício. E a pessoa me perguntou assim, como receber honorários do cliente BPC Loas? E a gente fica numa encruzilhada muito grande. Por quê? Porque essa pessoa que vem para te procurar ou vem de uma situação e aparece aí no seu atendimento, no seu escritório, essa pessoa já está numa situação de miserabilidade. Então, como que a gente pode trabalhar para uma pessoa garantir o atendimento dela de forma digna, respeitosa e também garantir os honorários? Porque são benefícios que demandam alguns cuidados, alguns documentos que a gente precisa provar e a pessoa também tem que entender que a gente vai precisar receber os nossos honorários, porque a nossa advocacia, ela também tem que ser uma advocacia saudável, sustentável, né? E eu sempre falo aí com os meus alunos quando vem com umas dúvidas dessa, aqui você vai receber não simplesmente pelo êxito, mas pelo proveito econômico. Aqui eu sempre falo também, é uma sugestão, vai muito aí da sua realidade, da forma que você encara, mas na maioria dos advogados que eu sei que atuam muito forte nessa área, é assim que eles trabalham. Eles colocam pelo proveito econômico. E eu vou te explicar o que é proveito econômico. Quando você garante um benefício assistencial para uma família, né? Porque esse benefício ele visa proteger a família, ela vai receber hoje R$ 1.320, tá? Você vai garantir aí, esse benefício ele não é definitivo, né? Vai sendo acompanhada a situação de vulnerabilidade da família, a renda per capita, a situação da deficiência daquele que recebeu o benefício, mas enfim, vamos supor, você conseguiu o benefício, esse benefício vai perdurar aí por anos. Um ano, essa pessoa vai receber R$ 15.840 dentro de um ano. É aquilo que você está garantindo para ela. E aí, eu tinha colegas que cobravam aí 2, 3 benefícios, tá? Só que isso não representa o valor que você colocou na vida dessa família. E aí, muitos advogados, e assim como eu também concordo, você fazer os seus honorários dentro do proveito econômico de um ano, de uma anuidade. E como que você calcula isso? Ela vai receber R$ 1.320 por ano, por mês, e você vai cobrar os seus honorários aí 20%, 30%, conforme prevê a tabela da ordem. E aí você recebe seus honorários dentro de um ano. Eu tinha inclusive uma cliente nessa situação, uma aluna nessa situação, que ela falou, doutora, eu tô vendo que eu tô trabalhando de graça, porque eu aprendi com você fazer um processo administrativo bem feito, bem fundamentado, com a documentação certinha, e aí eu cobro 30% e o benefício está sendo concedido aí questão de 1, 2 meses, eu tô ganhando 300, 400 reais. Então não é justo aí com um profissional que se dedicou, que batalhou para ter esse benefício. Então o que eu sugiro? Faça o seu contrato de honorários dentro dessa forma que a gente ensina, que é do proveito econômico de uma anuidade, tá? Tem colegas aí que fazem até por mais anos, mas eu acho que dentro de uma anuidade de um ano é perfeitamente possível, é perfeitamente viável, e esse cliente ele vai te pagar de forma muito tranquila e muito feliz, tá? Vocês podem ter certeza com relação a isso. A segunda pergunta é voltada aí para a oportunidade na área previdenciária. A pessoa acha que ela falou assim, tenho a impressão que tem muitos concorrentes na área previdenciária. Isso é verdade? E aí eu vou responder para vocês. Nós temos muitas pessoas aí querendo fazer previdência, mas nem todo mundo sabe como, por onde, de que forma, a melhor maneira de começar. E aí a gente fala, nós temos 140 milhões de pessoas, onde você estiver, até mesmo você é um cliente de benefício, é um cliente previdenciário.
Nós, advogados, a gente tem uma atividade que dá remuneração, nós somos também segurado do INSS. É muita gente, é muita gente. E eu falo, dentro da sua família mesmo, às vezes tem um pai, uma mãe, um irmão numa situação de incapacidade, um familiar numa situação de vulnerabilidade social, uma pessoa da sua família que sofre acidente, aí você acha que você não sabe fazer ou não, é muito difícil. E eu falo assim, basta você se dedicar, compreender os requisitos, os tipos de segurado, os tipos de benefício, que você vai ver como que essa área pode fazer diferença na sua vida, na sua profissão. Inclusive, você nem precisa nem pensar em interromper a sua área de atuação, advogado trabalhista, advogado civilista, pode ampliar para a área previdenciária sim. Inclusive, vocês têm muitos clientes dentro aí da sua esfera de atuação já, tá? Isso faz sentido aí, Fabiana? Ó, Fabiana é do curso, Zulissandra, Eliane. Então, gente, precisa, eu falo o seguinte, não se incomode com a concorrência. Encare a sua advocacia, encare o seu trabalho, encare o seu atendimento como o melhor da área, da sua cidade, e você vai ver que essa clientela, esses segurados, eles vão começar, um indica para o outro, um vai falando com o outro. O cliente previdenciário, ele é muito assim, ele confia na pessoa, ele se identifica, ele tem essa questão da afinidade e é propriamente os seus familiares. Então, assim, não tenha a preocupação da concorrência. Faça um bom trabalho, faça um bom requerimento, trate o seu cliente de forma educada, gentil, faça com que ele tenha confiança em você. Conte os seus casos, né? Hoje eu até falei no story para a gente aprender a contar a história, contar os nossos cases de sucesso, os nossos casos de êxito, que aí as pessoas vão se identificando e você vai ver que tem lugar para todo mundo e é muito benefício. Nós temos nem sei quantos espécies de benefícios, sem contar rural, urbano. Tem muita gente que se identifica com a área urbana, tem muita gente que se identifica com a área rural, porque é a realidade aí da cidade, né? Eu tenho uma aluna que está se especializando aí em preencher autodeclaração. Por quê? Porque a gente sabe que é um documento cheio de detalhezinhos. E você vê, ela faz um trabalho de preencher a autodeclaração, que é um documento exigido para o segurado especial. Então, assim, não se preocupe com a concorrência. Se preocupe em aprender a prática previdenciária, entender os requisitos do INSS, como que é o site do INSS, comece a olhar como é que é esse site, esse abençoado site que às vezes as pessoas não sabem nem acessar a quantidade de informações que tem lá, que já te esclarece muita coisa. Então, assim, não tenha a preocupação com relação a essa situação. Ah, tem muita gente ou não tem muita gente. Por exemplo, a gente trouxe uma palestrante semana passada aqui na OAB, ela é especialista em aposentadoria especial, ponto. É a melhor que tem. Então, foque nisso. Eu comecei a fazer revisão. Eu sou muito boa na parte de revisão também, nisso eu acabo abarcando todos os benefícios. Então, desenvolva aquilo que você goste de fazer e comece a fazer. Comece com os requerimentos, comece com acertos de documentos, que hoje é tão exigido. Eu vou estar falando aqui na terceira pergunta sobre tempo de contribuição, carência, que são conceitos aí que traz tanta dúvida para tanta gente. As pessoas ficam às vezes perdidas ou então trabalha à toa. Às vezes pega um simulado do INSS acreditando que aquele simulado ali está trazendo informação fidedigna e às vezes não é carência, não tem requisito para a pessoa buscar o benefício que tanto ela quer. Então, assim, não se preocupe com a concorrência, o sol nasce para todos. Se você está se dedicando, tá aqui, ó, quinta-feira, 5 horas da tarde, no nosso coffee break da tarde aí, até falei com a Bia, são pílulas previdenciárias que vão trazer saúde para sua vida profissional. Eu falo um estalo, uma dica que eu falo aqui, vira a chave na sua vida, vira a chave na sua profissão. Eu tenho recebido N pessoas falando isso.
E eu falo assim, é dessa forma, é menos esforço, mas é muita dedicação. Então acredite, aí você que tá chegando, tá cheio de dúvida ainda com relação à Previdência, tá cheio de dúvida com relação ao INSS, calma, pequenos passos vão levar a grandes distâncias. O negócio é não parar, não pare. Se você cresce 1% do seu dia, todo dia, isso é um crescimento exponencial na sua vida. Em todas as áreas, acredito que eu tô falando, eu falo com meus alunos, meia hora, 15 minutos que você abre uma instrução normativa do INSS e lê ali um capítulo, você já está na frente de muita gente. Então, não se preocupe com a concorrência, tá bom? Fica aí essa dica também para você. E a terceira pergunta aqui que me enviaram, que eu achei muito legal, porque ela dá muitas nuances. Eu não sei se vocês sabem, com relação a... Hoje se confunde muito, depois da reforma da Previdência, há uma confusão com relação a esses institutos. Alguns estudiosos falam que é a mesma coisa por conta da reforma, outros falam que não. Eu sou dessa linha, não é a mesma coisa. Então a pessoa perguntou assim, ó, qual a diferença de tempo de contribuição e carência? Qual a diferença do tempo de contribuição e carência? E isso pode, para quem está começando novo aí, né, que fala que hoje a carência para aposentadoria programada são 15 anos, né, que são as contribuições, os 180 meses de contribuição, de efetiva contribuição, isso pode fazer com que haja uma confusão, porque com a reforma da Previdência a gente sabe que houve uma mudança, não existe, hoje existe a aposentadoria programada, né? Se a gente pensar, antes da reforma, temos a aposentadoria com direito adquirido, que as pessoas que fizeram direito continuam tendo, temos as aposentadorias com as regras de transição, os benefícios com as regras de transição, e temos a regra atual, que é 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, com uma carência aí de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, que entrou depois aí da reforma, e para o anterior permanece a mesma carência. E aí a gente começa a buscar, querer achar que é igual, mas não é, tá? Tempo de contribuição é o período que a pessoa trabalhou. E isso também houve mudança com relação à reforma. Porque antes da reforma, gente, esse tempo de contribuição, ele era medido, vamos dizer assim, de data a data, né? Existia assim, eu entrei dia 1º de janeiro desse ano, e eu trabalhei até agora, então eu tenho aí, somando aí os dias, sem falar dias, tá? Dias corridos, eu teria em tese 9 meses. Data a data, né? Que dá pra gente inclusive fazer na mão aí, colocando ano, mês e dia e diminuindo aí da entrada, da inscrição, a gente consegue saber ano, mês e dia, somando mais um, quanto que é tempo de contribuição. Então, tempo de contribuição é esse período que a gente trabalhou. Não se confunde, tá? Período efetivo em que a gente fez, inclusive, quando fala a gente como segurado, recolhimentos, tá? O que aconteceu com a reforma? Antes, não importava se tinha salário abaixo do mínimo ou não tinha, o tempo de contribuição era data a data, era pelo período. Depois da reforma, com as alterações que vieram, tem que ter efetiva contribuição acima do salário mínimo. Inclusive, se não estiver acima do salário mínimo, houve alteração legal dizendo que não serve nem para carência, nem para tempo, nem para nada. Precisa ser, inclusive, complementado. É assim que diz a letra da lei, tá? E aí, o que acontece? A pessoa, o advogado previdenciarista, gente que trabalha com a parte prática, com a parte de verificar o tempo desse cliente, a gente precisa ter essa informação. Por quê? Dependendo aí do tipo de segurado, ele vai ter que complementar qualquer período, tá? Para ser contado como tempo de contribuição.
Agora, para o segurado empregado, ele só vai ter que fazer a contribuição de acordo com o que diz a lei depois da reforma da Previdência. Exemplo, eu trabalho numa empresa, a empresa recolheu aí errado, recolheu pela metade ou recolheu um valor abaixo do salário mínimo. Mesmo eu sendo empregado, a letra da lei diz que aquele período aquele tempo não conta como nada, nem tempo, nem carência, nem nada. Precisa ser complementado. Existe aí discussão jurisprudencial, a gente sabe, tá uma briga, por quê? Se não é o empregado que é obrigado, não sou eu que recolho, é a empresa que recolhe. Se ela fez errado, é ela que corrija. Mas eu sempre falo com os meus alunos, você vai discutir isso para uma pessoa que está precisando de um benefício de auxílio-doença, que é o incapacidade? Vai lá, complementa e depois busca discutir isso. Ou então vai ter que fazer um recurso. Então cada caso é um caso. Porque se a gente for parar na justiça para discutir a obrigação de quem era quem, pode ser que esse cliente seja prejudicado nesse benefício. Então, o que vocês estão aqui precisam saber é o seguinte: existe diferença. O tempo de contribuição é esse tempo que a gente fala que é o tempo corrido, né? É o período efetivo em que houve recolhimento para o INSS, tá? Então, isso era. Antes da reforma era contado de data a data. Depois da reforma é contado por contribuição. E aqui, o que é a carência? A carência é o tempo mínimo exigido para a pessoa ter direito a um benefício. Então, para cada benefício é exigida uma carência, sem contar que a gente teve uma avalanche de medidas provisórias que fizeram com que essa carência variasse aí de período para período, né? Para voltar a ter direito a essa carência variou, né? Essa condição de qualidade segurado voltou a contribuir, não voltou a contribuir. Então, precisa ter cuidado nesse sentido. A melhor forma de você entender isso é exemplo, tá? Por exemplo, o auxílio incapacidade temporário é exigido uma carência de 12 meses. Eu não vou nem entrar aqui na situação de qualidade segurado, de período de graça. Isso aí a gente já teve live a respeito disso. Se for o caso, a gente volta aqui, fala com vocês. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte: cada benefício tem um requisito, uma carência mínima. Assim, a grosso modo, é como se você entrasse num seguro e esse seguro ele exigisse um tempo de carência para você ter direito a determinado benefício. E aí a aposentadoria que leva a crer que a carência ficou igual ao tempo de contribuição. Por quê? A gente precisa ter idade, hoje o requisito para aposentar, mas a carência exigida ficou os 15 anos. Né? Os 15 anos de efetiva contribuição. E aqui, onde que vocês não podem errar aqui? E depois dessa live eu tenho certeza que vocês não vão errar mais, tá? Então, ó, a aposentadoria precisa ir de efetiva contribuição os 180 meses, os 15 anos, tá? Os 180 meses de contribuição. Aí, o que que acontece? Às vezes a pessoa tem lá, trabalhou 10 dias, tá? Se fosse antes tempo de contribuição, ela teria 10 dias de tempo de contribuição e ela não teria carência. Agora, se esses 10 dias tiver contribuição acima do salário mínimo, mesmo sendo 10 dias, ela tem uma carência. De certa forma, foi até bom, porque antes precisava um tempo cheio, né? Um mês, para ser um mês de carência. Hoje não, é uma contribuição acima do teto, mesmo acima do salário mínimo, mesmo que seja 10 dias, 15 dias, metade do mês, conta uma carência. Então, isso é bacana. Agora, o que confunde às vezes? Às vezes vocês pegam lá um simulado do INSS, e aí lá no simulado tá escrito aqui que a pessoa tem 15 anos, tá escrito lá, 15 anos. E aí, no afã de falar, não, minha cliente tem aposentadoria por idade, eu posso correr e lá fazer o meu pedido. Aí vem lá, não tem direito, indeferido o pedido. E aí, aí você fica, o que aconteceu?
Por que indeferiu o pedido da minha cliente se ela tinha 15 anos? Vocês saberiam me dizer? Quem está aqui acompanhando, se de alguma forma está prestando um pouquinho de atenção, vocês saberiam me dizer por que o benefício pode ser negado mesmo que a pessoa tenha mais de 15 anos? Vamos, gente, participa aí. Vamos ter uma participação ativa. Até para... Eu falo o seguinte, quando a gente repete, a gente armazena a informação. Então, sua cliente aí, Rosilda, Leia, Thaís, a sua cliente tem 15 anos de contribuição lá no simulado. 15 anos de tempo de contribuição lá no simulado, tempo de serviço. Exatamente. O benefício, a Cecília respondeu, a Thaís também. O benefício vai ser indeferido por quê? Porque faltou carência. E aí, vocês precisam ter um olho de águia, porque às vezes o CNIS, hoje o CNIS tem indicadores, tá? Mas às vezes o CNIS não vai aparecer lá o indicador de pendência, você que vai ter que ter seu olho de águia no CNIS para você identificar o que aconteceu. Alguém foi lá e falou para o cliente que ele poderia pagar vários anos, ou aquele ano, tudo de uma vez. O problema é que ele tinha perdido qualidade segurada e ele não podia pagar atrasado, ele não tinha esse direito porque ele era facultativo, uma série de situações que a gente precisa analisar o caso concreto, o tipo de segurado, a forma que ele contribuiu. A importância ele não contribuiu de forma que ele gerou carência para o benefício. Ele tem sim, às vezes lá, os 15 anos de tempo de contribuição, mas as 15 anos não é necessariamente carência. E aqui, às vezes, a gente trabalha muito, faz o atendimento, faz o requerimento, e na hora que a gente vai ver, nós recebemos um indeferimento e o problema era o quê? Carência do benefício. Então, carência do benefício é importante em todos os benefícios. Temos exceções? Temos exceções, mas nós precisamos entender a regra geral, para depois a gente pensar na exceção. Nós temos exceção, pensão por morte, não vai ter carência. Então, assim, pense no acidentários, não tem carência, benefícios acidentários não tem carência, mas pense naquilo que tem a carência. Então, a cereja do bolo, tá? Deixa eu ver, tendo a idade, tempo de publicar, é o salário mínimo ou proporcional? Cecília, o que acontece? A aposentadoria só vai ser salário mínimo se a pessoa contribuiu ou com salário mínimo ou ela contribuiu numa condição que só dá direito àquela situação de salário mínimo, 11%, 5%, tá? A aposentadoria proporcional, minha amiga, é um tipo de aposentadoria que tinha que cumprir carência de 40%, não vale, o coeficiente é 70%, assim, é uma aposentadoria que remete à emenda 20 de 98. Então, assim, não vai nessa ideia sempre vai ser salário mínimo. Vai ser salário mínimo se a pessoa contribuiu com salário mínimo ou a forma que ela está contribuindo só dá direito a um benefício de salário mínimo. E isso você só consegue ver olhando o CNIS e o histórico contributivo dela, tá? Aí você consegue. Então, assim, cereja do bolo para vocês. Pegou o cliente que tá com redondinho lá, os 15 anos de aposentadoria por idade, olha o CNIS, gente. O CNIS é o documento-chave para vocês até mesmo pensar em fazer um requerimento. Não faça nenhum requerimento sem vocês olhar o CNIS. Não acreditem no simulado do INSS. Peça o documento, faça a análise direitinho, porque se você não fizer isso, corre o risco de você achar que a pessoa tinha 15 anos, então ela pode aposentar, e você vai ver que na realidade ela tem tempo de contribuição, mas ela não tem a carência, porque ela não tem as efetivas contribuições feitas no momento certo, um dia, tudo direitinho. Então ela tem períodos de contribuição, mas a carência mesmo ela não tem. Outro cuidado, é um benefício assistencial, é um benefício é um benefício de incapacidade temporária. Cuidado aí com o que você vai fazer, porque as pessoas elas
em algumas situações elas descobrem que estão doentes e começam a contribuir. Ok, não tem problema, a pessoa pode contribuir, entrar para o sistema estando doente, o que ela não pode é estar incapacitada. E essa informação, data de início de incapacidade, você vai ver inclusive nas contribuições dela. Então cuidado se ela já tem carência para pedir o benefício, de repente nem carência ela tem. Então são informações que valem para você na sua análise de planejamento, na sua análise para ver se a pessoa tinha direito ao benefício, na sua análise de parecer técnico sobre a vida contributiva da pessoa. Então, assim, é indispensável carência, auxílio doença, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mesma carência, né? Só que com a reforma, essas aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, virou aposentadoria programada. Por quê? O requisito antes não era a idade, tá? O requisito antes era o tempo de contribuição, que era o data-data. Agora, o requisito é a idade e a carência mínima exigida, que são os 15 anos, ou 180 meses de efetiva contribuição, tá? Então, quando a gente fala após a reforma, efetiva contribuição, por quê? Se você trabalhou 10 dias, 15 dias, e ali tem uma contribuição acima do salário mínimo, ainda que você tenha 10 dias de tempo de contribuição, você tem uma carência, e hoje exige-se carência. Então, entende a importância disso? E aí, com as reformas aí que veio com a emenda constitucional, que trouxe alterações no regulamento da Previdência com relação a isso, é preciso aí estar atento com relação ao que está previsto no artigo 19C do decreto, é preciso, do 19E, porque fala essa situação de ter ou não carência vai ser determinante, inclusive, para qualquer situação. Então, se a sua empresa ou você está recolhendo de forma equivocada para o contribuinte individual e facultativo, qualquer período ele vai ter que complementar. Agora, para o empregado após a reforma, veio essa antinomia aí, exigindo a contribuição, mesmo não sendo obrigação da pessoa contribuir. Então, tem que ter esse cuidado, esse olhar, esse feeling para pedir para complementar. E isso é um serviço. A gente não pode reclamar se o INSS está criando serviço para a gente, porque é assim que a gente trabalha, com os problemas das pessoas, com as dificuldades na área previdenciária, que a gente vai poder atuar, inclusive corrigindo essa situação do CNIS, antes de qualquer requerimento. E vale correção preventiva também, não é só na hora de você estar pedindo um benefício, o seu cliente está pedindo um benefício, vale esse cuidado, essa diligência, inclusive antes de ter direito a qualquer benefício. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer, uma situação. Então vale a pena aí, você quando tiver um problema, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, o seu CNIS está bonitinho, o seu cliente está bonitinho, você já fez o requerimento. Então, são serviços administrativos que se tornaram imprescindíveis, indispensáveis. Caso contrário, o seu cliente corre o risco, inclusive, de ter um indeferimento na via administrativa porque fez um recolhimento errado, perdeu qualidade, não teve o benefício concedido porque as contribuições estão abaixo do salário mínimo, então ele não tem carência, ele não tem qualidade. Então, assim, afeta em todos os requisitos, carência, qualidade, segurado, tudo. Então, preventivamente, faça o estudo do seu cliente, faça uma preparação antes, uma análise técnica para, inclusive, você fazer o requerimento. Não confie no simulado quando ele fala que tem 15 anos lá. Vai atrás, porque às vezes a pessoa, ela perdeu qualidade de segurado, foi lá, voltou a contribuir, foi lá e contribuiu 3 anos. E nem recuperou qualidade de segurado para fazer contribuição atrasada e nem poderia fazer. E aí, de fato, ela tem tempo de contribuição, mas a carência ela não tem. Então, cuidado com isso. Se você já teve algum caso aí nessa situação, então vou resumir bonitinho para vocês. Antes da reforma,
13 de novembro de 2019. A contagem do tempo de contribuição era data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, nos termos aí do artigo 32, parágrafo 22A e do artigo 180G do decreto do decreto 3048 de 99, tá? E da portaria no artigo 29, portaria 450. Depois, após a reforma, depois dessa data, a contagem será em meses completos para as competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao salário mínimo, independente da quantidade de dias trabalhados, nos termos do artigo 19C, o mesmo decreto aí da Previdência, né, que é o 3048. Então, antes era data a data, depois não, depois tem que ter efetivamente salário. Então, quando você vai fazer um cálculo, vai fazer um planejamento, vai preparar o seu parecer, você tem que saber isso aí. Caso contrário, você vai estar dando informação errada para o seu cliente, tá?